Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo você vai aprender como nós podemos juntar arquivos TXT, arquivos CSV, todos de uma vez só. Então a nossa ideia é consolidar, juntar todos esses dados em uma tabela ou em uma tabela dinâmica, um gráfico dinâmico, fazer isso de uma forma automatizada, tá bom? Para isso nós vamos usar o nosso Power Query, você vai ver passo a passo como você consegue fazer isso de uma forma bem fácil, tá bom? Então juntar 10, 20, 30, 100 arquivos TXT, CSV, tudo de uma vez só, bem rápido, tá bom? Ok, então é isso. Se você é novo no canal, se inscreva, clique no botão aqui no ladinho, inscreva-se. Nós temos novos vídeos toda terça e todo sábado, certo? Sempre buscando um conteúdo de qualidade. Deixe também seu like se você gostar desse vídeo e o comentário, que isso nos ajuda demais a divulgar o nosso canal. Legal? Vamos à nossa aula então. Ok, então agora nós vamos ver como nós conseguimos juntar arquivos TXT ou CSV, todos diretamente dentro do Excel. Então aqui nós temos um exemplo de um arquivo CSV. Ele é separado então por ponto e vírgula, tá? Depende do formato, pode ser americano também com vírgula ou ponto e vírgula e seria um CSV. Mas poderia ser TXT, poderia ser com tabulação, qualquer arquivo que você consiga abrir no Notepad, tá bom? Então aqui eu tenho uma base de dados fake, uma base de dados de teste, onde nós temos, por exemplo, as vendas ali, alguma coisa nesse sentido, tá bom? Então tem várias informações aqui. Quando a gente abre essas informações no Excel, você já pode tabulá-las, tá bom? Agora imagine que nós temos esses tipos de arquivos, olha só, nós temos 10 arquivos desse. Poderia ser 100, aqui abrindo parênteses, poderia ser 100, poderia ser 200, poderia ser 300. O nome também dos arquivos pouco importa, tá? Então, a única coisa que você tem que fazer, vai precisar fazer, é juntar todos esses arquivos que sejam de um mesmo formato, né? Claro que tenham os mesmos campos, estejam colocados todos dentro de uma mesma pasta. Então eu coloquei todos eles nessa pasta, onde eu chamei de CSV. Peguei o caminho aqui e vou abrir o Excel. Ok, então aqui no Excel, você vai abrir, vai estar assim, aberto. Você vai clicar aqui em Dados, e aqui em cima você vai clicar então em Obter e Transformar Dados, onde a gente vai buscar esses dados utilizando então o Power Query. Você vai clicar em Obter Dados, de arquivo, da pasta. Isso aqui significa que ele vai importar os dados diretamente de uma pasta que você tiver. No caso, é exatamente o que a gente precisa. Ele vai pegar todos os arquivos que você tiver naquela pasta. Vou clicar ali então. Vou colocar aqui o nosso caminho do arquivo. Vou ler ele aqui, dou um Enter. Então ele já pegou. Aqui não aparece nada dos arquivos, ele vai ficar assim em branco, porque que você está selecionando a pasta, tá bom? A pasta e não os arquivos. Ele considera que todos os arquivos que estão aqui serão lidos. Quando eu clicar em abrir então, ele vai aparecer assim, conectando, e vai fazer uma leitura de todos os arquivos ali. Então ele mostra o tipo de conteúdo, no caso o arquivo binário, o nome dele, a extensão, a data do acesso, data da modificação, data da criação, os atributos do tipo que ele é, e o folder path, tá bom? E o caminho do arquivo. Então agora nós vamos clicar em transformar dados, e no transformar dados ele vai abrir o Power Query, tá? No Power Query, ele vai trazer as mesmas informações que a gente acabou de ver, para a gente poder trabalhar eles, tá bom? Os dados do nosso arquivo estão aqui, ó, nesse content, tá? Os outros dados são dados que talvez você queira, talvez não. Mas tem uma questão que é importante você fazer. Toda vez que você for importar arquivos de uma pasta, pode acontecer de alguma pessoa, algum cliente, for lá e colocar um tipo de arquivo que você não estava esperado, por exemplo, um PDF. Se a pessoa jogar um PDF lá dentro, ele tentaria ler também, claro, né? Mas a gente pode filtrar para que ele evite de ler esse PDF, por exemplo. Então, o que a gente faz? Então, veja como é que a gente pode fazer isso. Ctrl Shift mais para aumentar aqui. Eu cliquei aqui, então, em Extension. E aqui eu vou filtrar quando o filtro for apenas CSV, tá bom? Então, eu vou desmarcar aqui, vou marcar apenas quando for CSV, tá? Ou você pode também escrever aqui filtro de texto igual a, se tiver só um tipo de extensão vai aparecer assim, igual a .csv, tá? Então ele está perguntando aqui, filtrar linhas quando tiver .csv, ok? Vou dar um ok aqui então. Então ele filtrou apenas aquelas que tem .csv. Se eu botar uma .pdf lá, ele não vai filtrar, não vai retornar aqui essa informação, tá bom? Exatamente o que a gente precisa. E agora simplesmente você vai clicar aqui, deixa eu até diminuir aqui, ó. Vai criando os passos, né? Eu vou aqui tirar as informações que eu não quero. Essas informações eu não quero. Eu quero manter, por exemplo, apenas essa informação,
tá? E essa daqui, por exemplo, saber a filial, alguma coisa nesse sentido, tá? Se você quiser também. Senão também nem precisa, tá bom? Eu acho que eu vou clicar só nesse porque ele já tem os dados da filial lá dentro do arquivo, tá? Então eu vou fazer o seguinte, botão direito sobre essa coluna, remover outras colunas. Isso fará com que apenas essa coluna seja mantida, tá bom? Então ao invés de apagar, sempre é melhor você fazer dessa forma, de remover outras colunas. Assim você evita que tivesse outras colunas, ele acabasse dando algum erro ou se alguém mudasse o nome, tá bom? Eu vou clicar aqui em combinar arquivos. Ele vai abrir, então, vai avaliar a consulta e vai abrir um exemplo da nossa consulta do primeiro arquivo. Então tá aqui, ó. Ele veio aqui, primeiro arquivo, a origem do arquivo, ele vai perguntar o tipo, né? Do tipo do arquivo, para saber se está certo ali, ó. Verifica se as acentuações estão corretas. Caso não estejam, mude aqui, tá bom? Daí você pode botar 65001, UTF-8, tem outras aí, a SCI, por aí vai, tá bom? Então se altera de acordo. Aqui perceba que ele já separou em colunas, certo? O nosso arquivo tipo CSV. Você poderia também mudar o delimitador dele aqui, ó, por 2 pontos, por vírgula, sinal de igualdade, espaço, tabulação, personalizado também, ou largura fixa. E aqui você poderia fazer então esse delimitador, cortar as colunas todas de uma vez só, já nesse ponto aqui, onde nós estamos trabalhando, ok? Então tá, aqui a gente pode dar uma olhada então se todas as colunas estão ok, estão corretas. Já vem ali os dados da filial, como eu disse, né? Então tá ok. E eu vou dar um ok agora. Nesse ponto ele está juntando todos aqueles arquivos que a gente tem lá. No caso, são 10 arquivos com 100.000 linhas, tá bom? Então tá ali, fez, já criou aqui a consulta. E aqui ele criou um novo passo, inclusive mais alguns passos, né? Onde ele vai expandir a coluna e ele vai alterar o tipo. Então ele já alterou também o tipo, ele já pegou aqui, ó, e verificou. O Gender ele colocou como tipo texto, nameset como texto, o título como texto, mas está errado, sei lá. Você pode vir aqui e mudar, por exemplo, é número decimal, não é texto, moeda, número inteiro, percentual. Então você consegue alterar isso aqui também, tá bom? Então daí nesse caso, se tiver alguma coisa nesse sentido, você apaga esse passo aqui e daí você faz para cada um deles. Mas pelo que eu posso notar, todos eles estão corretos. Esse ABC significa texto, e são textos os dados que nós temos aqui. Perceba também que a avaliação dele está dando 100% válidos, ou seja, não tem nenhum dado aqui que fique incorreto, que não esteja claro ali o tipo dele, não esteja correto o tipo dele. Por exemplo, a idade aqui, se tivesse um texto, ele ia aparecer um erro aqui, um percentual de erro, tá? Então aqui ele já mudou para tipo número inteiro, olha ali, número inteiro, tá bom? Esse terceiro aqui, ó, número inteiro, tá bom? Mesma coisa aqui para valor, então aqui no valor nós temos um número moeda, tá? Número moeda, um tipo moeda, e aqui na filial, nós temos então o número da filial, perfeito? Então só isso, as informações já estão unidas e agora eu já consigo puxar essas informações para dentro do próprio Excel, tá bom? E agora você vai clicar aqui em fechar e carregar para. Sempre utilize essa função aqui, tá? Fechar e carregar para e não fechar e carregar direto. E sempre, nunca escolha a tabela ou o relatório direto. Clica sempre em apenas criar conexão, porque se der algum erro no carregamento para a tabela, ele vai perder o teu trabalho. Então você vai clicar em apenas criar conexão e vai criar assim para você. Daí você pode salvar o teu arquivo, tá? E agora eu vou puxar os dados que eu tenho aqui, ó. Já está mostrando no M7, já está mostrando aqui os dados, né? O exemplo deles. Botão direito, carregar para, e agora eu vou dizer que eu quero uma tabela, tá? Tabela, onde é que ele vai guardar? Aqui, na planilha existente, eu coloquei aqui mesmo. Vou dar um OK, e agora é só esperar um pouquinho. Então, como eu disse, são 100.000 linhas. Olha a velocidade que ele está lendo esses dados. 100.000 linhas. E ele já está puxando e já puxou todos os seus dados, tá? Então agora, se eu tivesse um novo arquivo, por exemplo, tem 100.000 linhas. Eu vou vir aqui, por exemplo, e vou pegar um arquivo desses, 2 arquivos, e vou colocar aqui e vou colar de volta, tá? Esses arquivos, olha o nome deles, não tem nada a ver com nada, né? Eu vou vir aqui e vou dar um atualizar. Pode ser aqui, pode ser em dados, atualizar também, atualizar tudo aqui, tá? Pode ser por aqui também. Vou dar um atualizar. Então ele começou a atualizar novamente, olha. Então, veja, eu coloquei 2 novos arquivos lá, e o que ele está fazendo agora é ler aqueles novos arquivos também. 120.000 linhas agora.
certo? Então agora nós temos mais informações ali, perfeito? Tudo puxado aqui, então nós temos as filiais todas que nós temos, 120 mil linhas puxado imediatamente, basicamente muito rápido dentro do Excel. Olha a informação, toda tabulada corretamente, né? Se você quisesse fazer outros tratamentos de dados, também poderia ser feito. E se eu quisesse retornar, por exemplo, numa tabela dinâmica, pode fazer também. Botão direito, carregar para tabela dinâmica, relatório tabela dinâmica, eu vou dar um OK. Ele vai puxar a informação para você, vai criar uma nova tabela dinâmica e você já pode fazer direto ela por aqui, tá? Então, por exemplo, quanto que foi vendido por estado. E aqui nós temos o valor. E temos também a filial. Deixa eu ver, achar a filial aqui. Filial, tá? Então veja, ele puxou imediatamente para você, de uma forma automatizada, essas informações todas, certo? Pode mudar o type dele aqui. Tá? Então deixa eu diminuir agora. Então tá ali, um relatório criado a partir daquela base de dados que a gente consolidou, tá? Mostrando quando foi vendido por cada uma das filiais, em cada um dos estados, por exemplo, e claro, você pode fazer qualquer tipo de modificação aqui, né? E puxar, ele já vai fazer esse cálculo automatizado para você, também quando, por exemplo, foi vendido em cada uma das filiais, tá bom? Perfeito? Então é isso. Ao longo dessa aula você aprendeu como nós conseguimos então importar diversos arquivos TXT ou CSV diretamente de uma única pasta e consolidar todos eles em uma tabela dinâmica, gráfico dinâmico. Bom, isso de uma forma bem fácil, como você pode ver, tá bom? Inclusive alterando ou incluindo novos arquivos, ok? Bom, se você gostaria de aprender muito mais Excel, Excel básico, avançado, lógica de programação, VBA, matrizes dinâmicas, tá? Vem com a gente o nosso curso Domínio Excel. Nós temos um novo curso agora, inclusive, de PowerPoint, que veio junto como bônus. Então agora são os cursos de Excel básico, avançado, lógica de programação em VBA e o nosso Excel avançado 2, que é de matrizes dinâmicas. E além desses cursos, você tem ainda o nosso curso de PowerPoint, tá bom? Criado pelo mestre Marcelo Passini. E vai ter, então é sensacional esse curso também, que ele vai te ajudar então a criar incríveis apresentações no PowerPoint, tá bom? Então são todos esses cursos para você, uma vez só, 5 cursos, 4 cursos de Excel, 1 curso de PowerPoint, tudo por um preço muito barato, muito baixo mesmo, tá? O link está aqui na descrição do Mini Excel, onde você tem outros bônus, legal? Nem isso tudo com acesso vitalício, tá? Conheça mesmo, clica aqui no link, vem ser nosso aluno, legal? Então é isso, muito obrigado por ter assistido a mais esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, novos vídeos toda terça e todo sábado, legal? Então é isso, um abraço e até o próximo.